Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom, pessoal, vamos lá, mais uma vez, bom dia. Recentemente, a gente teve o caso da pasta de dentes Colgate, né, que causou, o uso do produto causou reações adversas em quase 2.000 pessoas. Algumas dessas reações foram irritações, alergias, na gengiva, nos lábios, e algumas pessoas tiveram uma reação um pouco bem, quer dizer, bem severas, né? Lábios bem inchados. Agora você imagina só, você compra uma pasta de dente, que é um produto que a gente está acostumado a usar desde que nasceu, desde que a gente teve, desde que nasceram nossos dentes, e ao utilizar, você tem reações como essa, né? Uma irritação severa na gengiva, nos lábios, na língua. Houve casos em que os lábios ficaram bem inchados mesmo e pessoas foram para os hospitais. No Código de Defesa do Consumidor, ele traz para nós, todos nós consumidores, ele diz que os produtos deverão atender à qualidade e segurança que dele se espera. Tá? Quando a gente compra uma pasta de dente, eu vou dar o exemplo aqui da pasta de dente de novo, para escovar os dentes, para fazer higiene bucal, a gente espera que aquele produto seja seguro para consumo. A gente não espera que aquele produto venha nos trazer alguma reação adversa, a gente não espera que daquele produto possa surgir uma inflamação, uma irritação severa, uma coceira nos lábios, na gengiva, ou na língua, ou no céu da boca, e nada disso. A gente transporta a nossa confiança ao comprarmos aquele produto, entendendo e acreditando que ele vai atender a esses requisitos mínimos de segurança, que seria um consumo seguro daquele produto. Quando, e aqui eu quero que você preste atenção, quando um produto que a gente espera que ele seja seguro, e aqui eu continuo falando da pasta de dente, porque é uma coisa que a gente bota dentro da gente, na nossa boca. Então a gente espera segurança máxima naquele produto, daquele produto. Quando ele traz, quando ele causa dano a nós, consumidores, a responsabilidade é do fornecedor. No direito a gente chama isso de fato do produto, que é diferente do defeito, do vício do produto. O vício do produto é a TV que você comprou que está arranhada. É a TV que você comprou que ao instalar você viu lá que tem uma linha azul. Esse é o vício do produto e ele pode ser consertado, a empresa tem o direito de consertar e você tem o direito de consertar também. Tá? Quando ele causa dano, deixa de ser vício e passa a ser fato do produto, e o fabricante, o fornecedor, o importador, o comerciante, toda aquela cadeia de fornecimento de produto, toda aquela cadeia produtiva que faz com que o produto chegue até você, pode ser responsabilizada. Via de regra, responsabiliza-se o fabricante, que é quem detém toda... Ele faz o produto, eu vou falar aqui de forma bem clara para você. Ele cria o produto deve atender níveis adequados de segurança para o seu consumo, e quando não atende, ele é responsável por isso. O produto ele deve passar, antes de ser colocado no mercado de consumo, por diversos testes. Diversos. A gente tem um exemplo muito bom que é a indústria automobilística. Carros são produzidos, milhões de carros são produzidos todos os anos e vendidos, e os consumidores os adquirem,
e muitas vezes não há problema nenhum, o carro é perfeito, mas às vezes o carro tem um defeito de projeto, uma peça defeituosa, um airbag que não abre. Então, o que os fabricantes fazem? Eles fazem todo um controle do pós-venda do produto, para ver se o produto, mesmo após todos os testes terem sido feitos antes dele ter sido colocado no mercado de consumo, eles continuam fazendo esses estudos e essas pesquisas do pós-venda para ver se o veículo, depois de colocado no mercado, continua atendendo o que se espera de segurança dele. E muitas vezes ele mostra que o freio não funciona bem, então as empresas fazem um recall daqueles itens, daqueles carros. Fazem um recall para que aquelas peças defeituosas ou com erros de projeto ou que causem risco aos seus consumidores sejam substituídas para que aquela relação de consumo continue sempre adequadamente segura. Isso é agir com responsabilidade. A irresponsabilidade seria se esse fornecedor, esse fabricante, ele soubesse desse defeito e não avisasse aos consumidores, aos compradores dos veículos, e não chamasse para fazer a substituição da peça, o recall. Aí sim a gente estaria de fato, em caso de acidente, diante de um fato do produto, onde o fabricante ele é integralmente responsável por todos os danos que o consumidor vier a sofrer, seja ele físico, psicológico, seja lá qual dano for, dano material, seja lá o que for. A responsabilidade sobre aquele produto é do fabricante. No caso da Colgate, dessa pasta de dente, as pessoas ao consumirem, ao escovarem seus dentes, tiveram essas reações alérgicas, relataram isso aos órgãos. Primeiramente deve ter sido relatado à própria Colgate através do SAC, e eles bloquearam a venda dos produtos. Tá? A Anvisa, por sua vez, também suspendeu a venda dos produtos e os produtos foram retirados das prateleiras dos supermercados onde estavam sendo vendidos. É um produto específico e que nesse produto houve uma alteração na fórmula. Não sei o motivo, mas assim, só para você ver a importância disso. A Colgate, para a gente, é uma marca que nos traz confiança, nos traz credibilidade, nos traz bastante confiança para comprar e usar. Tanto que nós usamos e entregamos para os nossos filhos. Então, ela mudou lá a fórmula, acho que um itemzinho só da fórmula dele. E esse item, a mudança desse item que ocasionou isso. Provavelmente, ainda estão sendo feitos outros estudos para ver se realmente é isso. Diante disso, a empresa que fabrica, que industrializa essa pasta de dente, ela começou a fazer estudos para ver qual seria realmente a causa do problema, né, que aquele produto dele estava apresentando. E provavelmente foi essa mudança aí nessa substância. É importante sempre a gente entender que é um dever do fornecedor ele informar aos seus consumidores os riscos que aquele produto pode trazer. Por exemplo, nós vamos comprar água sanitária, tá? Produto de limpeza, aquilo pode ser extremamente prejudicial à saúde humana. Então, o fabricante, ele é responsável, ele é obrigado, ele precisa informar isso de forma clara no rótulo da sua embalagem. Ele tem que informar que aquele produto não pode ser ingerido, não deve ser inalado. Ele tem que mostrar quais os danos ele pode trazer à saúde do consumidor
e qual é a forma segura de utilizá-lo. Tá? Ele é obrigado pelo Código de Defesa do Consumidor a fazer isso. Porque imagina só, você compra uma soda cáustica e não vem lá na embalagem dizendo, só tem o nome fantasia, limpa tudo, mas você não sabe que é soda cáustica. A soda cáustica, por exemplo, é um produto que pode trazer danos severos à saúde humana e à saúde de animais também, e se ali não estiver as orientações, as recomendações de uso, isso com certeza não vai ser bom para quem o consome. O Código de Defesa do Consumidor, e aqui eu peço licença a você para a gente dar uma lida, no artigo 8º, que é o que trata da proteção à saúde e à segurança, ele diz que os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência da natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. Foi exatamente aquilo que eu falei. Os produtos colocados no mercado de consumo, eles devem sim, tá? Ter níveis adequados de segurança e não expor a risco o consumidor. Isso é importante, é o que a lei diz, é o que os fornecedores devem fazer, tá? Mas assim, a gente tem que olhar para isso de forma não tão literal. Quando você compra, por exemplo, cloro para limpar sua piscina, você não pode esperar que aquele produto não traga risco à sua saúde. Então, como eu falei anteriormente, você deve seguir aquelas orientações que devem constar na embalagem. Se essas informações não constam na embalagem do produto, você deve denunciar o PROCON e demais órgãos de defesa do consumidor para que aquele produto corrija, para que aquela fábrica corrija essa sua falha, ou para que o produto seja removido da prateleira do mercado de consumo até a sua correção. Tá? E a gente vai falar agora um pouco sobre a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Quem responde quando há fato do produto ou do serviço? E aqui o Código de Defesa do Consumidor ele traz um monte de gente. Tá? O fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro, o importador, enfim, todos aqueles que fazem parte da cadeia de fornecimento. Isso tudo independentemente de dolo ou culpa. O que é dolo? Dolo é quando existe a intenção, quando você quer aquela conduta, quando você quer aquele resultado, é quando você quer que aquele produto cause aquele dano. Isso seria o dolo, o que, graças a Deus, nós vemos muito pouco. E a culpa, o que é? É quando a indústria, quando o fabricante, quando o fornecedor, aí a gente passa pelo comerciante, o importador e toda essa cadeia de fornecimento, quando ele age com imperícia, imprudência ou negligência. Ou seja, quando há o fato do produto, quando a indústria da pasta de dente, ou seja, ela qual for, ela mesmo sabendo, tá, que aquele produto pode causar dano, ela não quer que cause o dano. Mas mesmo sabendo que aquela substância pode causar dano, ela negligencia esse fato, passa por cima disso e coloca o produto no mercado de consumo ainda assim. Isso seria agir com culpa na modalidade negligência, onde ela foi negligente, ou imprudente. Aí cada caso vai variar de acordo com o caso concreto. Então, no parágrafo 1º desse artigo 12, ele diz o seguinte: ele considera o produto defeituoso quando ele não oferece a segurança que dele legitimamente se espera.
levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, tá? Então, a pasta de dente, por exemplo, nós esperamos uma segurança máxima dela, tá? Então, se aquele produto especificamente não trouxe essa segurança a você e te trouxe não só o risco, mas alguma lesão, ocorreu o fato do produto e isso é indenizável, tá? Pelo dano material, ou seja, se você teve que pagar uma consulta médica, ir para emergência, comprar remédio, tudo isso você pode ser ressarcido, além do dano moral, né? Imagina só a aflição, o abalo psicológico que você teve ao ver os seus lábios incharem, a sua língua inchar e ficar toda irritada. Esse abalo moral também, ele pode ser e vai ser indenizado a depender do caso. O judiciário olha para isso com muita atenção e as sentenças, as condenações que vêm desse tipo de processo, realmente elas têm sido um pouquinho pesadas na parte da empresa, né, as condenações têm sido pesadas para que as empresas tragam produtos seguros aos seus consumidores, né? Imagina só a gente comer uma maçã e a maçã vir com um veneno, né? A gente não espera que uma maçã tenha isso. O comerciante, quando ocorre o fato do produto, diferentemente do vício do produto, ele é isento de culpa, tá? Ele é isento de responsabilidade. O artigo 13º do Código de Defesa do Consumidor exonera de responsabilidade o comerciante, porque o comerciante ele só faz o seguinte: ele compra da indústria ou de um distribuidor, coloca na prateleira dele para vender. Ele não industrializa, não modifica, não altera as características do produto, ele não faz nada, ele só coloca à disposição na prateleira de venda. E quando que o comerciante pode ser responsabilizado? Quando o fornecedor, o fabricante, o distribuidor, o importador e todos aqueles que fazem parte da cadeia de fornecimento não puderem ser identificados. Eu tenho diversos clientes que têm restaurantes, bares, mercados e que comercializam produtos, né? E muitas vezes eles pegam um produto a granel, né? Vamos botar aqui coxa com sobrecoxa de frango. Aí ele compra lá a granel, um produto que vem desembalado, ele fraciona esse produto e usa a embalagem própria. Como ali não é possível identificar, é possível fazer a identificação, tá? Mas é necessário que o comerciante faça isso na embalagem dele. E quando ele tira o produto daquela embalagem que veio do fornecedor dele, vamos admitir que como é que a gente vai rastrear de que indústria alimentícia veio uma coxa com sobrecoxa de frango? É impossível, né? Então ali, quando não é possível identificar o fabricante, a indústria, ele responde. Então esses meus clientes não fazem mais isso, considerando o risco que pode acarretar e ele assumir esse risco sozinho, né? A Brena tem uma pergunta, né? Por exemplo, nesses casos de acidente de consumo, pode-se colocar um acidente realmente físico também? Digamos que uma empresa, ela fornece, não sei, algum tipo de um passeio, por exemplo, como que aconteceu com essa moça agora da Indonésia. Se configura um acidente de consumo ou não? Esse caso da Indonésia, eu não sei bem, porque ela caiu, né, de uma cratera, ela contratou um guia local, que ao que me parece também não deu a assistência devida, mesmo antes do acidente, tá? Me parece que ele não agiu como deveria agir, né, com dever de proteção, de orientação, me parece que ele agiu de forma bastante negligente, e a legislação brasileira puniria, sim, ele por isso. Até porque existem duas questões aí, né? Primeiro, que ela contratou um serviço de guia.
eu não conheço bem da história, eu vou falar do que eu sei, do que eu já li. Ela contratou um serviço de guia. É dever dele fazer todo o trajeto dela, a trilha dela com segurança. É não expô-la a risco. E me parece que ela foi exposta a um risco desnecessário, teve um acidente, e ele também, por sua vez, me parece que não fez muita coisa. O que também aqui no direito brasileiro configura-se o crime que a gente chama de omissão de socorro, onde ele tem o dever de agir, mas se omitiu ao dever de socorrer outra pessoa. Por exemplo, esse caso também demonstra aí que o parque você paga um valor para entrar. Então, assim, se você tem um acidente nesse parque que já não oferece além, né, dos equipamentos de segurança, acredito eu, que quando você vai para uma altura daquela, trilhar em cima e próximo a um vulcão, podendo sim cair, tem mais de 10 óbitos ali em menos de 5 anos. Tudo bem, é uma quantidade pequena para o que eles já esperavam por ser um lugar realmente de difícil acesso. Assim, acaba que as pessoas vão sabendo dos riscos, mas as pessoas têm uma expectativa de que volte em paz, volte bem. Agora, já não existe um equipamento, eles não utilizam nada ali de diferente. Pelo jeito, as roupas também, né, os trajes do pessoal, eles também não têm um critério certo. Então, no caso como esse, a menina já caiu, sofreu acidente. A empresa também que é responsável ali pela manutenção e a preservação do local, ela pode ser responsabilizada ou não? Pérola, nesse caso aí, dificilmente, tá? Porque o que mais me parece é que ela mesma provocou a situação de risco dela, tá? O guia dela pode ter sido negligente, mas ela também contribuiu para que o risco dela aumentasse e para que o acidente dela acontecesse. Nesse caso, nos casos em que o próprio consumidor do produto ou do serviço ele se coloca naquela situação de risco, desobedecendo muitas vezes as regras de segurança, isso isenta de responsabilidade o fornecedor, sendo responsabilidade exclusiva da vítima. É como você pegar a pasta de dente para aplicar numa ferida, né? A pasta de dente não foi feita para aplicar na ferida. Muitas pessoas usam, às vezes dá certo. Eu ainda não vi dar errado, mas pode dar errado alguma vez. Então, aquele uso inadequado que a própria pessoa fez no seu próprio corpo, levando a problemas mais sérios, isso isenta de responsabilidade do fornecedor, sendo uma responsabilidade exclusiva da vítima. Agora, num caso, por exemplo, do resgate, a empresa não poderia prestar esse serviço ou justamente pelo fato da menina ter caído ali, se desequilibrado, como o guia cita, tanto o guia quanto a empresa estão isentos, então, de, por exemplo, prestar esse socorro? Não, prestar socorro todo mundo que tem que prestar. Não é exigível, a gente não pode querer que uma empresa dessa tenha um helicóptero, uma corda de 500 metros, uma equipe de salvamento, porque seria um negócio inviável economicamente para a empresa. Mas ela deveria ter, em primeiro lugar, ela deveria ter regras rígidas, tá? Para o passeio, para aquela trilha, regras rígidas e um plano de contingência. Tá? Olha, se acontecer, se você fizer dessa maneira aqui que a gente está falando, andar desse jeito, a 3 metros do limite, provavelmente não vai acontecer nada. Provavelmente também, tá? Porque a natureza desse passeio, desse esporte por si só já é um pouco perigoso. Mas, caso aconteça, nós temos aqui uma linha direta com a brigada, com os bombeiros para providenciar o resgate. Não me parece razoável 5 dias, né, sob condição nenhuma, a não ser que realmente fosse impossível, mas não me pareceu ser impossível, porque ela foi resgatada, infelizmente já sem vida, né? 5 dias depois ela morreu, né? Já 5 dias depois, não me parece um prazo razoável, um tempo razoável. E aí a gente tem que verificar, e só o caso concreto vai mostrar isso pra gente, onde está essa culpa. Se foi dos órgãos de segurança, né, que deixaram para lá, meu irmão, caiu, deixa ela lá, problema dela. E isso aí é bem o espírito do indonésio também, tá? Do governo da Indonésia.
Ela que fez lá, correu o risco dela, quis isso, é problema dela. Eles agem assim mesmo. Então, a gente poderia, em caso de omissão ou negligência do Estado, né, de quem tinha o dever de agir, não ter agido, caberia uma ação contra eles. Estou falando que no Brasil, lá vai ser uma ação difícil. Ou até mesmo se a empresa que ela contratou para fazer, se é que for uma empresa também, se ela deixou de agir quando deveria, ela também poderia ser responsabilizada. Tá? Aí só olhando as nuances de cada caso, que ainda tem muitas falácias, né? A gente ouve muita coisa, mas a verdade em si que aconteceu, a gente ainda não sabe. Olha, então, num caso também, Abraham, por exemplo, quando agora trazendo aqui para o Brasil, alguns passeios realmente, assim, de Você falou do aventura. passeio de balão, né? Falou do passeio de balão. Nesses passeios, por exemplo, quando a gente fala, né, num caso como esse, onde pessoas estavam ali sobrevoando, né, o céu de Santa Catarina, acontece, então, esse fogo, esse incêndio no balão. O que é responsabilizado ali de fato? Porque existe, é uma aventura. Eu sou bem verdadeira nisso, né? Embora a gente fique muito sentida, eu fiquei muito, muito, muito sentida com o fato da Juliana, com esse acidente dela, por ela ter deixado ali à mercê da sorte, né? Ela foi entregue à morte, de Sim. fato, né? Muita negligência, muita. Quando países querem se bombardear, se bombardeiam, consegue, né, colocar até antimíssil, o domo de ferro, para salvar uma vida. A gente viu aí a forma como estava, né? Ninguém conseguia descer, não achava a corda em lugar nenhum. Agora, um outro caso também que chocou muito e chamou a atenção foram as mortes, 8 mortes com essa queda aí do balão. O balão pegou fogo, acabou que o cesto, as pessoas que estavam ali acabaram queimadas e tudo. E eu queria entender, num caso como esse, a responsabilidade fica para quem? Para o guia, para o rapaz que estava à frente pilotando, para uma empresa? Ou como que funciona num caso como esse? A responsabilidade objetiva é da empresa. Provavelmente ele não era só um balonista que tinha um balão que fazia um passeio. Ele ou tem uma empresa disso, ou faz parte de uma empresa que faz isso, sendo ele um preposto, né? Um operador do balão. Eu não sei como é que se dá o nome, piloto de balão, talvez. Nesse caso, a empresa é a responsável. Tá? E a empresa, tendo havido culpa dele, culpa ou dolo, ele pode ser, numa ação de regresso, responsabilizado pela empresa. Mas, objetivamente, a responsabilidade é da empresa. O processo vai contra a empresa, em face da empresa. Pode até ir em face dos dois, mas a empresa tem que estar lá, que é a pessoa jurídica que vai responder pelo dano. Esse caso lá de Santa Catarina foi um caso lamentável, né? Vidas foram perdidas, e de uma forma assim que a gente não espera, né? Você quer ali uma experiência maravilhosa, imagina, né? Passear de balão, fazer um passeio, um voo livre de balão e despencar de uma altura daquela e vir a falecer. Ali a empresa, independentemente de dolo ou culpa, ou seja, ter agido com a intenção ou sem a intenção, ela responde objetivamente pelos danos causados. E esses danos, no caso das pessoas que faleceram, também são bem extensas, são bem extensos essas reparações, essas indenizações. Você imagine que um caso hipotético aqui, que uma das pessoas que estavam lá era um médico, tá? Bem posicionado profissionalmente, que ganha lá, mas é um autônomo, que ganha lá seus 100 mil reais por mês. De um dia para o outro, aquela família deixa de ter, ele casado com filhos, deixa de ter aquela renda. Então, é aquela renda que aquela família teria durante 30, 40 anos ainda, como é que fica? Tudo isso é indenizável e a empresa é responsável. Essas empresas, elas costumam ter seguros que cobrem isso tudo. Se não tiver, é complicado, porque não há dinheiro que chegue. Então, assim, deve haver alguma regulamentação que obrigue essas empresas a manter um seguro para isso, para a cobertura desses danos morais, desses danos materiais, os danos médicos e a indenização às suas vítimas. Mas ali foi lamentável, me parece que o fogo iniciou
onde menos se esperava, né? No cesto do balão. Pô, imagina. A gente imagina até que o fogo venha lá de cima, não dali de baixo. Né? E aquela orientação, quando o cesto bater no chão, pula. Pô, eu queria um dia ir lá na Capadócia para fazer o passeio de balão, não vou mais não. Ó, então já ficou a lição aí pra gente. Nada de andar de balão, eu mesma já tô traumatizada, viu? As cenas deixam ali aquela angústia de fato. E outra questão também, esse guia, esse piloto, ele pode responder, Abraão, não? Pode, claro. Ele pode responder por dolo, né? O que não me parece ser o caso. Né? O dolo seria a intenção dele em causar aquele acidente, não deve ser o caso, eu acho praticamente impossível, ou pela culpa, né? Onde ele tem agido de forma negligente, imprudente, ou mesmo pela imperícia. Né? A imperícia seria se ele não tivesse a habilitação para voar, para fazer voo livre de balão. Então tem que averiguar, e ali as investigações vão chegar a uma conclusão para ver se houve uma negligência ou eventual imprudência por parte do piloto. Chegamos ao fim, Abraão. Pessoal, a você de casa que nos assistiu, que vai nos assistir de novo nas nossas reprises, muito obrigado pela sua companhia. Quarta que vem a gente chega com outro tema mais quente. Hoje a gente ainda está na ressaca de São João. Então, muito obrigado. Fiquem bem. Uma excelente semana para vocês e aproveite o final de semana em família. Pérola, um prazer revê-la e até quarta que vem. Até quarta que vem. Quarta que vem a gente se encontra aqui. Já tem alguma ideia do tema? Então, eu quero falar um pouco sobre direito previdenciário, benefício. Quero voltar àquela rodada nossa de direitos previdenciários que todos nós temos. E se não temos, deveríamos ter. E o que você deve fazer para tê-los? Ligar.